Estamos de volta à nossa série de entrevistas em comemoração aos 50 anos de Exame, recebendo hoje Fábio Barbosa. Fábio, um dos executivos mais respeitados do Brasil, presidiu Banco Real, Banco Santander, o Grupo Abril, que edita Exame. Fábio, muito bem-vindo. Prazer falar com você. Obrigado pelo convite. Prazer. Eu queria começar refletindo um pouco sobre as últimas décadas do Brasil. No que você acha que o Brasil nitidamente avançou, digamos em 20, 30 anos, olhando uma perspectiva assim mais longa? Quais são as áreas que você apontaria? Aqui a gente realmente andou para frente. Olha, a mais óbvia de todos, certamente, é a agricultura, né? É impressionante o progresso que houve. E não é um progresso que aconteceu em função de... O pessoal fala muito porque chove, porque tem sol. É muita pesquisa, muito investimento e acho que foi o setor que realmente despontou. Isso também melhorou muito a infraestrutura, apesar de todas as críticas que temos, está muito aquém do que queremos, né? Está muito melhor do que estava olhando uma perspectiva histórica. As instituições estão mais fortes do que estavam, né? Se voltar num período, tem décadas, uma ditadura, agora temos efetivamente uma democracia com todos os problemas que toda democracia tem, mas que evoluímos também. Mas, sobretudo, o que me anima para o futuro é eu ver que assuntos como educação e valores, princípios, ética, né? Esses dois assuntos passaram a ser prioridade, coisa que não eram no passado. Então, acho que a gente está discutindo isso há alguns anos e certamente vamos discutir por mais alguns anos, mas esses assuntos agora entraram na pauta e isso nos preparará para um futuro melhor. Você se diz otimista, apesar da gente estar num momento dramático, digamos, em termos de revelações de corrupção, esse terreno dos valores, e apesar dos resultados muito ruins nossos na educação. Fala um pouco por que você acha que a gente tem espaço para ser otimista. Acho que por duas razões. Com relação à questão de valores e acontecendo nos últimos anos, questão de Lava Jato e tudo mais, eu acho que o que está acontecendo, olhando de outra maneira, é que nós estamos finalmente passando a limpo, né? Eu tenho dito em algumas conversas com investidores estrangeiros que nós estamos corajosamente limpando o país. Problemas que nós temos aqui no Brasil existem em vários países, mas poucas vezes são endereçados com a clareza que a gente está endereçando, com a firmeza. Nós vimos políticos que nós nunca imaginávamos que fossem sofrer algum tipo de processo ou ir para a cadeia, sofrendo processos e indo para a cadeia. Mesma coisa com executivos do mais alto nível, das maiores empresas. Não, isso nunca vai acontecer, isso está acontecendo. Então isso é uma tremenda evolução. Então tudo o que está acontecendo eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente está passando a limpo. É impossível criarmos um país, construirmos um país, se não tivermos sólidos princípios de transparência e, portanto, eu acho que é uma correção de rumo dolorosa, mas muito bacana. Eu realmente sou otimista com relação a isso. Fábio, se fala muito sobre o risco da gente repetir no Brasil um fenômeno tipo da Itália, que começou também no movimento aparentemente de limpeza da política e dos negócios, e depois a coisa descambou e andou para trás. E se fala muito no Brasil sobre a Operação Abafa, né? O desejo da classe política, enfim, talvez até mais generalizado, de que em algum momento se consiga frear. Você acha que é irreversível esse processo? Não é reversível, mas vamos falar primeiro da segunda parte que você falou, de uma Operação Abafa. Eu, de verdade, há 2, 3, 4 anos que eu ouço que isso vai parar, e não parou. Eu acho que continuam totalmente sem fundamento as teses de que isso vai parar, que estão querendo, vão acabar com o Lava Jato. Não acabou com o Mensalão, não acabou com a Lava Jato, isso tem uma dinâmica própria e eu acho que esse aspecto é irreversível, sim, não vai parar, estou convencido. Com relação a se isso vai depois se consolidar em novos rumos, eu acho que nós temos, eu costumo dizer, não a responsabilidade de buscar essa consolidação, até pelo alerta que você bem lembrou daquilo que aconteceu na Itália, mas também pelo que nós queremos para o Brasil lá na frente. Agora, não é uma responsabilidade, é um privilégio que nós temos, pessoas que, enfim, que entendem a importância dessa correção, que a gente de fato se dedique para que não aconteça
o desvio que aconteceu na Itália após pagarmos um preço tão elevado. Aliás, eu conheço muito pouco da situação na Itália para falar de uma forma mais enfática, mas eu sei o que nós queremos para o Brasil e o que eu quero ver é a mobilização do pessoal. Então agora vai para o segundo ponto. Por que eu sou otimista? Sou otimista porque eu tento resumir numa frase que eu uso bastante, dizendo que se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, certamente deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Eu vejo essa juventude que vem por aí com uma consciência ambiental, social e ética que a minha geração não teve e talvez a mesma geração seguinte não teve. Os jovens têm essa necessidade de participar, de se envolver, eles querem saber, até porque também as comunicações passaram a ser muito mais difusas, né? Não tem mais a concentração. Então eu vejo jovens inquietos e querendo saber, corrigindo os pais, tendo questão de valores comportamentais, por exemplo. É uma mudança brutal que tem acontecido e os jovens estão muito em cima disso. Então meu ânimo vem do fato de que a gente tem transparência, estamos passando a limpo o país, número 1, e número 2, nós temos jovens que estão vindo com uma outra visão de que não é assim mesmo, não pode ser assim mesmo, a gente tem que fazer algo diferente. Então a combinação desses dois me deixa mais otimista com relação ao futuro. Então você, imagino, não assina embaixo as críticas que a gente ouve tanto sobre a nova geração, de que seria descompromissada demais, afoita demais, com pouca vontade de esperar constituir, por exemplo, uma carreira sólida, que é resultado muito imediato. É uma crítica que se ouve muito no meio corporativo. Você, pelo jeito, não assina embaixo. Não, eu vou separar. Tem uma parte da população, dos jovens, que tem tido acesso à educação. Depois nós podemos falar sobre o problema da educação em si, que é um outro assunto. Mas o pessoal que tem acesso à educação, o que eu vejo é muita gente muito comprometida, se dedicando, trabalhando horas. Você sabe disso, você tem experiência aqui na própria Abril, nós vimos isso, pessoas trabalham até tarde, sem horário. Isso acontece em escritórios de advocacia, em bancos de investimento, em escolas, em escritórios de agências de propaganda, em hospitais. Eu vejo um pessoal muito dedicado. E vejo uma parcela da população que talvez seja mais desconectada, né? Mas esse imediatismo do aqui e agora, isso é uma coisa natural, que saberemos lidar com isso, né? Os jovens, de fato, querem coisas com mais rapidez, mas eu acho que isso a gente vai, né? Não podemos ficar pensando como nossos avós pensávamos que nós éramos, né? E agora a gente acha que nossos filhos, meu Deus, o que eles vão fazer? Né? Os avós também achavam que nós queríamos a coisa muito rápida. A velocidade do mundo mudou e os jovens acho que têm muito a contribuir, mas o meu ponto não é a questão de como é que eles vão se dedicar ao trabalho e compromisso, que eu acho isso muito bom. Meu ponto de maior ânimo é os valores que a gente tem que impregnar e tem que cobrar desses jovens, e que os jovens mais bem preparados se sintam animados para se envolver na política, que queiram também trabalhar um pouco na política, se envolver. Acho que essa é uma grande falha da minha geração e das outras gerações, foi o pessoal não se envolver em política, né? O Platão dizia que o maior castigo para quem não gosta de política é que vai ser governado por quem gosta de política. Então é através das instituições estabelecidas que esses jovens poderão se mobilizar. Então eu acho que essa generalização de que o jovem é descompromissado, eu não concordo com ela. Não é isso que eu vejo, inclusive no dia a dia das várias empresas com as quais eu me relaciono. Você citou a participação dos jovens da política. Existe um fenômeno novo, ou aparentemente há um fenômeno novo, da participação dos empresários na política, né? A gente vê isso aqui em São Paulo com o prefeito João Dória, que foi um nome novo. Ele trouxe, inclusive, na equipe dele vários ex-empresários, pessoas que estiveram à frente de empresa durante muito tempo e ou venderam, ou enfim, e agora estão se dedicando à causa pública. Você acha que isso ainda é uma coisa muito pontual ou você também acha que é um fenômeno que tá surgindo? Olha, aqui está um pouco de torcida. Eu torço para que isso seja uma tendência. Eu acho que o grande erro que cometemos, um dos grandes erros cometidos, talvez em função do regime militar, enfim, seja lá qual for a razão, o fato é que as pessoas mais bem preparadas foram se distanciando da política, né? E esse fenômeno agora de voltar é necessário porque o governo no país, no Brasil, tem um poder muito grande. Eu sempre digo que o presidente da República no Brasil manda mais do que o presidente da República nos Estados Unidos, guardadas as devidas proporções. Mas tem 65% do setor financeiro lá, 60% do setor financeiro sob administração pública, influencia no preço da gasolina, influencia no preço da energia elétrica, tem muitas influências ainda na questão de empresas estatais, infraestrutura sobretudo, tem várias atuações também com relação a transporte público e tudo mais, ou seja, o governo é muito forte. E a gente precisa preparar as pessoas para isso. Nós vimos na crise recente
que quando o governo erra a mão, o potencial destrutivo é absolutamente gigantesco. Né? Eu acho que você colocou o dedo exatamente onde eu queria. Ficou claro que não dá para você falar, eu vou me dedicar aos negócios e vou deixar o governo aqui de lado. Nós precisamos nos envolver também nas definições de políticas públicas que pavimentem o caminho para que a sociedade crie aquele que é o objetivo maior de qualquer sociedade, que é dar a cada cidadão a oportunidade de poder lutar por uma vida digna. Nós falhamos nisso, nós precisamos corrigir isso. E acho que os empresários não podem ignorar que sem políticas públicas esse assunto não vai ser endereçado. Você acha que a sociedade brasileira venceu essa desconfiança em relação ao mundo empresarial? Não sei se a eleição do Dória mostraria isso, porque no imaginário brasileiro ainda vale muito aquela ideia de que o empresário, na verdade, é um tubarão que é muito rico num país que é muito pobre e, se deixado à vontade, ele só vai batalhar por ele mesmo. Você acha que, de alguma maneira, isso aí está mudando ou esse preconceito ainda existe? Olha, eu acho que o preconceito existe, acho que ele é menor do que era no passado, porque no fundo todos sofremos. Eu acho que o que aconteceu é que a posição relativa do empresariado melhorou muito face à queda na percepção que se tem da classe política. Então, acho que com isso o empresariado passou a ser olhado de uma outra maneira. Mas eu queria aqui registrar a valorização do político. Eu não concordo com a tese de que nós não precisamos de políticos, precisamos de empresários. Nós precisamos de política, sim, mas de política feita com um objetivo claro de pavimentar o caminho para a geração de melhores condições para todos os brasileiros. Mas a arte da política é a arte que permite que você junte várias tendências diferentes na busca de uma solução. Eu não gosto da ideia de que nós não queremos a política, nós não queremos políticos. Nós queremos sim, queremos a boa política e boas pessoas na política. Perfeito. A educação, como você disse, é sempre apontada como um dos nossos, talvez o nosso maior gargalo, né? Nenhum outro se compare ao gargalo que a gente tem na educação, que é fruto de um fracasso histórico nosso de suprir a educação de qualidade para a nossa juventude. Você, no começo, disse que você estava otimista também aí. Você podia, enfim, dizer por que você acha que o Brasil pode sonhar com esse momento em que a gente vai oferecer educação de qualidade para todo mundo? Sim, olhando o filme. Obviamente a fotografia é horrorosa, mas olhando o filme. Eu vejo agora um nível de conscientização com relação à questão da educação que eu não via há 10, 20 anos. Eu vejo a sociedade se mobilizando através de Todos pela Educação, Parceiros da Educação e tantas outras ONGs, Instituto Ayrton Senna, Itaú Social, enfim, todas essas organizações agora mobilizadas para fazer um trabalho na educação com qualidade. Mas não querendo fazer sozinhas, querendo fazer isso em parceria com o setor público. Não existe solução para a educação no Brasil se não for uma parceria entre o setor privado e o setor público. Então, assuntos que eu diria há 10 anos não eram discutidos pelos empresários, agora estão sendo discutidos pelos empresários. Mobilização de sociedade com seriedade, com recursos, com profissionalismo, com metas, acontecem a todo instante. E para mim esse é o grande gargalo da sociedade, né? Eu uma vez tive a oportunidade de discutir com o Piketty, inclusive aqui na Editora Abril, quando eu estava aqui, e ele tinha toda a tese do problema de distribuição de renda desigual que havia no mundo e quais eram as razões para isso. Eu me lembro de tê-lo contestado, num gesto audacioso de minha parte, falei assim, olha, o problema não é a distribuição desigual de renda que temos no Brasil, o problema é a razão pela qual nós temos distribuição desigual de renda no Brasil, que é a distribuição desigual de educação. Ou a gente distribui a educação de uma forma mais equânime, ou nós nunca vamos resolver o problema de desigualdade que temos aqui. O problema de desigualdade, você citou o economista francês Piketty, né, que fez um esforço monumental de entendimento do problema da desigualdade. Ele é um problema mais geral, ele é um problema que está colocado praticamente para todos os países do mundo. E de alguma maneira se associa à noção de que o capitalismo está falhando nesse aspecto, quer dizer, que tem alguma coisa de errada, ou pelo menos tem tido nos últimos anos alguma coisa de muito errada, em que 1% da humanidade responde por uma fatia cada vez maior da renda mundial. Qual que é o problema, você diria? O que está acontecendo? Vou pegar que diferentes países, embora todos tenhamos problemas de distribuição de renda, estamos em diferentes estágios e diferentes condições. No meu ponto, quando discuti com justamente o Piketty,
é que no Brasil, neste estágio em que estamos, a razão pela qual nós temos distribuição desigual de renda é distribuição desigual de educação. E eu estou absolutamente ciente disso e muito seguro disso. É só andar pelas ruas e ver o que nós fazemos com parte da população que não tem a menor condição de competir, não tem a menor condição de ter acesso a uma condição salarial melhor, porque lhe faltou educação, lhe faltou oportunidade. Talentos extraordinários que não são aproveitados porque não tiveram educação, não se desenvolveram porque não tiveram educação. Então esse é um estágio. Existe uma outra discussão, que é a que você está trazendo, de que, olha, mas também a distribuição de renda em outros países, ela tem essa concentração de 1%. Bom, primeiro vamos falar que lá o pessoal que tem o nível mais baixo já tem um nível de dignidade que nós não temos aqui. Então, nosso problema é diferente. Eu estou convencido de que precisamos trabalhar a questão da educação. Depois nós vamos chegar a um outro problema que nós não chegamos ainda, que é o sistema capitalista, ele, por definição, ele é acumulador. Como é que faz para que esse dinheiro seja reciclado e crie oportunidades para todos? Eu estou animado, e isso vai dar uma discussão enorme também, que é a questão da tecnologia, né? A tecnologia, a difusão da informação e a condição de você poder atingir mais gente com melhores serviços, numa escala muito maior, a um custo muito mais baixo, vai dar às pessoas uma condição de um padrão de vida melhor. Meu problema não é tanto o 1% que pode estar concentrando mais ou menos. O problema é você está ou não está dando a todos os cidadãos a oportunidade de lutar por uma vida digna, né? E os meios de viver com dignidade. Eu acho que nisso a sociedade tem evoluído bastante. E a questão da distribuição de renda tem que ser endereçada também nos países de primeiro mundo, mas a partir de uma outra discussão, de um outro patamar muito menos sério do que o que estamos aqui. Agora, todo o desenvolvimento tecnológico que a gente está assistindo, ele coloca ainda mais pressão na necessidade de democratizar a educação, porque, de certa forma, se a gente não resolver isso, você tende a acentuar o seu problema, né? Quer dizer, pessoas bem qualificadas que vão se plugar às novas tecnologias e vão voar cada vez mais versus quem vai ficando para trás. Quer dizer, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela te dá muita oportunidade, ela pode acentuar um problema se você não resolver o nó da educação. Eu concordo inteiramente. Não vou só reforçar, mas concordo inteiramente. Só mostra a importância ainda maior da educação, para que a gente não tenha analfabetos digitais ou pessoas que estejam uma formação muito rígida e não tenham capacidade de se adaptar aos novos empregos que virão pela frente, as dificuldades todas. Mas no caso de Brasil, e nós estamos falando aqui especificamente de Brasil, eu há 20, 30, 40 anos não ouvia discussões sobre a educação é um problema. Tinha aquela ideia de as pessoas não estão fora da escola, no fim colocamos na escola, mas eu vejo agora um grau de preocupação muito maior. Agora, precisamos que a sociedade se mobilize. Não é apenas a sociedade se mobilizando para também olhar a questão empresarial, de governo, de eficiência, mas a sociedade se mobilizando para ver como é que pode agregar algum benefício, algum valor, alguma visão na questão da educação, né? Eu costumo lembrar que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é um dos maiores empregadores do mundo, 290 mil funcionários ativos, enfim, e mais fora os aposentados, mas isso não é uma questão de gestão. E administrar aquilo é extremamente complexo, né? Quer dizer, o setor privado precisa estar junto com o setor público. Não dá para o setor público fazer sozinho, não dá para o setor privado fazer sozinho. E eu vejo uma conscientização, esse é meu ponto, uma conscientização que eu não via no passado. Ora, se não houver conscientização, a esperança é zero. Havendo conscientização e mobilização, há alguma esperança, e é por isso que eu estou um pouco mais esperançoso. Agora, isso esbarra no tópico da gestão pública, né? Quer dizer, o Brasil, os números mostram que a gente investe já uma fatia importante do orçamento na educação, comparável a países que deram muito certo. Então, o que está ficando, neste momento pelo menos, pode ser que no passado tenha faltado muito dinheiro, neste momento parece que o problema é mais o uso ou o mau uso que a gente está fazendo desse dinheiro do que propriamente um esforço do país em investimento na educação. Você concorda com essa tese? Concordo inteiramente. Eu estou muito envolvido na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, quer dizer, junto com outro grupo de empresários, executivos e tudo mais, e esse é exatamente o ponto. Como é que você trabalha a questão da carreira do professor, carreira do diretor, administração, volto a dizer, no Estado de São Paulo,
O Brasil terá outras dificuldades em outros estados. No estado de São Paulo são 290 mil funcionários. Como é que você pode administrar? Alguns têm estabilidade. Como é que você vai fazer a avaliação? Alguns querem, outros não querem. É de uma complexidade gigantesca. Por isso que a gente acha que com os empresários se envolvendo, olhando com consultorias, olhando com olhar de eficiência, tendo o governo que tem a responsabilidade delegada pela sociedade de pensar na educação. Agora a reforma do ensino médio que está sendo feita é uma grande vitória também, para pavimentar o caminho para que a gente possa melhorar a qualidade. Mas você tem toda a razão, é a qualidade da gestão que faz a diferença. Não é alocar mais recursos, mas é fazer de uma forma mais bem feita. Por exemplo, ensino em período integral. Na hora que você coloca o aluno em período integral, você tem muito mais um aproveitamento muito melhor do que quando o aluno fica meio período. Ah, mas não dá. Bom, agora está dando, porque tem escolas suficientes. Como sabemos, a demografia está mudando, o número de alunos que chega não é tão grande quanto que já chegou, está liberando espaço. Por que não voltamos a considerar alunos em tempo integral, como se faz em vários países do mundo? Com isso, você melhora a qualidade da educação, né? E não necessariamente terá um custo muito maior para fazer isso, especialmente se a demografia se comportando como a gente está vendo. A demografia, nesse momento, você citou esse ponto que esbarra na questão do bônus, tão famoso bônus demográfico. Você acha que a demografia, nesse momento, ela já está parando de ajudar e vai começar a nos atrapalhar? Em que estágio que nós estamos? Isso se relaciona também à questão da previdência, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que tem menos jovens chegando na escola e isso abre uma oportunidade para que você invista melhor em cada um deles, você também vai ter cada vez mais aposentados na outra ponta. Como que você definiria a demografia nesse momento? Eu comecei a trabalhar no tema de demografia, do bônus demográfico, né? Justamente no momento em que estávamos fazendo lançamento de ações no banco, então eu fui no mercado falar muito bônus demográfico e eu usava uma expressão que dizia: nós precisamos ficar ricos antes de envelhecer, né? Que assim aconteceu com o Japão. O Japão não tem problema nenhum com a demografia. Ele envelheceu, mas ele ficou rico e ele tem condição de cuidar da sua população. Aqui no Brasil nós estamos perdendo essa oportunidade. Em tantas coisas que eu falei aqui com otimismo, tem uma preocupação grande, assim, olha, nós não tiramos o proveito que poderíamos ter tirado, o que deveríamos ter tirado, isso vai nos cobrar um preço lá na frente. Com a questão da Previdência, isso se agrava. Daí a necessidade das discussões que temos tido já há alguns anos, e agora de uma forma mais contundente, o que a gente vai fazer com a Previdência, quais são os benefícios que poderemos oferecer para as pessoas, como é que a gente vai gerar emprego para poder sustentar a Previdência. Então, no fundo, acho que a gente está perdendo um grande momento. Poderíamos estar num crescimento muito mais pujante do que estamos, e isso vai ter um custo lá na frente bastante relevante, mas em todo caso temos que endereçar. Agora o assunto tem duas frentes. Primeiro, endereçar a questão da Previdência. Segundo, criar emprego. Não tem solução se não tiver emprego. Com a taxa de desemprego de 14% não dá. Como é que a gente vai criar emprego? Precisamos restabelecer a confiança no futuro, né? Para que efetivamente o consumidor consuma, investidor invista e bancos emprestem. Com esses três agentes, o comportamento deles depende de confiança. Se tiver confiança, esses comportamentos estarão na direção certa. E acho que é isso que a gente tem que pensar agora para o futuro do Brasil. Confiança para que a gente possa gerar emprego e minimizar o problema de uma demografia que nos será desfavorável em muito breve. Você citou a questão das reformas. O Brasil está num momento de muita discussão sobre muitos temas. A reforma da Previdência é uma delas, mas tantas outras. A reforma trabalhista, o que queremos da nossa educação e por aí vai. Tem duas maneiras de olhar esse momento e eu queria saber qual é a sua opinião. Tem um que diga, puxa, que rico, a discussão é sempre bem-vinda. E tem outro que enfatiza mais um certo exagero, uma certa veemência e talvez até uma certa violência na defesa do seu ponto de vista, quase que não aceitando o contraditório, o ponto de vista do outro. Como é que você acha, como você definiria esse momento que a gente está vivendo? Você abriu aqui, eu podia falar por horas, você falou de vários assuntos, que essa radicalização de pontos de vista é um assunto que vamos deixar depois aqui. Vamos tentar falar do momento. O momento dizia já meu avô, e certamente o avô de todo mundo, né, que casa onde falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. Né? Eu acho que acontece isso. Quando a crise se agrava,
como se agravou, você imediatamente começa a brigar, quer dizer, entender, eu acho que uma solução é essa, o outro acha que a solução é a outra, e os pontos de vista se radicalizam, porque as pessoas, de novo, todos brigam e ninguém tem razão, querem fazer aquilo que entendem que levará o país a uma condição melhor. Mas isso é bom ou ruim? As pessoas defender veementemente o seu ponto de vista? Eu acho muito bom, eu acho que as crises geram mudanças, né? A sociedade é uma somatória de indivíduos. Nós, individualmente, só tomamos medidas como fazer um regime mais rigoroso, ou começar a fazer exercício, ou mudar algum hábito de vida, quando acontece alguma coisa que dói. Quando dói, a gente se mexe. Sociedade é assim também, é a somatória de indivíduos. Precisa doer. Se não doer, ninguém se mexe. Eu acho que doeu o suficiente agora para que a gente enderece problemas como tem sido endereçado em ano 2016, 2017, algumas reformas para que a gente possa pavimentar o caminho para um futuro melhor. Se não houvesse a dor, não haveria espaço para isso. E a discussão, então, de qual é o melhor caminho é natural que existe. E para isso existe um congresso, para isso existem as instituições, para a gente definir exatamente o que a sociedade quer. Daí a necessidade de nós termos representatividade adequada de quem é essa sociedade e que o congresso reflita essa sociedade. Mas e a polarização? E esse medo de que a gente está indo por uma radicalização de opinião, uma pouca tolerância com a opinião contrária? Te preocupa isso ou não? Esse assunto eu tenho acompanhado, até por participar de fóruns internacionais, não é um assunto apenas de Brasil, né? Nós vimos isso nos Estados Unidos, vimos isso na Inglaterra, vimos isso na França. Tem havido uma radicalização. Teses existirão, e algumas delas eu acabei participando de debate, de que as redes sociais têm levado a isso, né? Quer dizer, você faz sua rede social em torno de pessoas que acreditam que a proposta A é boa e a proposta B é ruim. E outras pessoas fazem uma rede social onde a proposta B é boa e a A não é. E você acaba não se expondo a argumentos contraditórios. Você só fica naquele grupo de pessoas que pensa como você. Isso tem levado a uma radicalização. Aliás, é um pouco o papel de revistas, de jornais, sites. É exatamente, historicamente, a gente sempre teve esse papel de levantar opiniões que não necessariamente sejam exatamente o que você pensa, mas no mínimo você vai ler aquilo, refletir um pouco, nem que seja até para confirmar aquilo que você já pensava, mas no mínimo te levou para um desequilíbrio qualquer. É fundamental. Eu espero até que esse movimento inicial de uma maior radicalização, depois ele seja atenuado. Mas o que faz a imprensa livre, na verdade? Você, na verdade, você acaba pegando e vendo na sua frente, enfim, na sua tela ou na sua mesa, uma capa, uma chamada, uma matéria que te provoca, fala, pô, mas não é isso que eu tenho ouvido toda hora, né? Quando as pessoas ficam só nas suas redes sociais, elas não se expõem ao contraditório. Então, acho que aos poucos, e eu tenho esperança também de ver que tem tanta notícia falsa circulando nessas redes sociais, que a gente valorize o trabalho do jornalista, que é quem confere, checa se aquela informação que está lá, ela reflete uma realidade, número um, se ela foi plantada com algum interesse, número dois, quer dizer, papel que a imprensa faz e que garante a veracidade da informação, número um, e também expõe a pessoa ao contraditório, número dois. É fundamental. Se a gente não tiver isso, a gente vai continuar caminhando para essa polarização. Então me preocupa sim a polarização. Acho que a imprensa tem um papel importante que nesse momento está sendo, enfim, atropelado pelas redes sociais, mas que eu vejo e tenho lido a respeito também, as pessoas falam, escuta, mas como é que eu sei que o que eu estou vendo é realidade? Aonde que eu tenho fonte confiável? Então eu espero que a gente possa voltar a esse aspecto e depois a exposição ao contraditório. Mas eu sou otimista, dizendo que as tecnologias sempre assustam e a gente sempre acha, meu Deus, como será esse mundo com essa nova tecnologia? E o fato é que a vida hoje é muito melhor do que era há 50 anos, do que era 200 anos, do que era 500 anos, apesar de todos os alertas de que o comportamento dos jovens ou a nova tecnologia nos levaria a uma situação inadministrável. Eu acho que as coisas se acomodam muito bem e somos nós, mais velhos, que temos dificuldade de entender como o novo vai funcionar, mas o novo se acerta e tem se acertado. Legal. Eu queria pedir só um último comentário. Você é uma pessoa muito ligada ao tema da sustentabilidade. O Brasil e o mundo assinaram um acordo em Paris e recentemente o presidente americano decidiu que os Estados Unidos, que são o segundo maior poluidor do planeta, vão sair desse acordo. Como é que você recebeu essa notícia e você acha que isso aí vai ser determinante para o futuro, digamos, da sustentabilidade,
ou é algo que, de alguma maneira, a própria sociedade americana vai encontrar os seus caminhos? E fala um pouco também sobre o Brasil e a sustentabilidade. Quais são os nossos próximos passos aí numa área que a gente tem melhorado bastante? Uma outra das áreas que a gente tem melhorado. Então, primeiro, falar dos Estados Unidos, a posição do presidente Trump não surpreendeu a ninguém. Desapontado, preocupado, mas eu acho que ele não tem o poder que imagina ter. Você já viu a reação de alguns estados americanos que têm suas legislações próprias, diga-se de passagem, também de parte da população americana, e de uma provocação, seja por parte das empresas, né? Das empresas nos Estados Unidos, e os europeus e os chineses, que parece que foi uma provocação, tipo assim, você não vai? Então eu vou fazer esse negócio. Quer dizer, eu não acho, é lógico, é uma pena, lógico, é lamentável, mas olhando aqui o meio copo vazio, eu diria isso, olhando o meio copo cheio, eu acho que houve uma mobilização, tipo um wake-up call, olha, acorde, porque podemos fazer isso aqui, e ainda que esse indivíduo, esse país que ele representa, não o país inteiro, volto a dizer, porque a legislação estadual lá e as empresas, como você bem lembrou, se mantiveram. Então, eu acho que não vai ser catastrófico, não. Pelo contrário, eu tenho a esperança de que outras lideranças surjam e a indignação causada se transforme em energia nessa mesma direção. Aliás, é muito curioso ver o presidente chinês assumindo um protagonismo. A China até outro dia era a grande vilã da sustentabilidade. Certamente entendeu o tamanho da encrenca que tem pela frente e está se mobilizando e está assumindo uma liderança, né? Lembrando que, enfim, a China é o maior poluidor do mundo, né? Os Estados Unidos é uma maior economia, mas não é o maior poluidor. Então, acho que tem na China, Europa e parte dos estados americanos, das empresas americanas, eu acho que a gente vai ter um efeito negativo muito menor do que se pensava e, de repente, as pessoas vão ficar mais aguerridas. Falando de Brasil, esse é um assunto em que o Brasil evoluiu muito, né? Se fala muito aqui no Brasil sobre preservação de florestas, né, pela razão natural. Eu vejo a preocupação na agricultura e acho que outro dia num artigo que eu lia falava sobre como os agricultores brasileiros são também apresentados como vilões, mas na verdade como eles conseguem fazer a coisa bem feita, como tem procurado proteger nascentes, proteger as áreas, como tem desenvolvido uma produtividade cada vez maior por área plantada, evitando necessidade de novas aberturas, de novas terras em floresta, seja lá o que for. Então eu tenho visto uma conscientização maior por parte dos agricultores e tenho visto também o Brasil mais atento a isso na questão de energia e tudo mais, mas eu queria chegar no ponto que é mais importante. São os consumidores que vão fazer a diferença, né? São os jovens que têm procurado saber aonde isso é produzido, esse é certificado ou não é certificado, esse alimento faz bem ou não faz bem, eles têm essa noção. O que leva a algumas empresas, e sem mencionar nome aqui, a fazer uma propaganda dizendo, olha, a carne que a gente adquire não foi produzida em áreas devastadas pela floresta. A embalagem que a gente usa aqui, ela é biodegradável. Por que fazem isso? Né? Falando sempre que o empresário está só pensando no lucro, ele tá reagindo a uma sociedade que agora quer saber de onde vem essa carne, de onde vem o que você vai fazer com essa embalagem, né? Como é que você recicla os pneus. Essas coisas não eram pensadas. O Brasil tem uma política de tratamento de resíduos que é super avançada, é um padrão mundial. Então, está aí um negócio também que a sociedade evoluiu bastante aqui no Brasil. Legal. Fábio, muito obrigado por uma visão otimista, mas acho que realista também do que está acontecendo, e vamos torcer para os próximos 50 anos a gente continuar nessa caminhada. Com certeza serão melhores. E muito obrigado a você pela sua audiência e até a próxima entrevista.